Manuel Filho, além de escritor, é também ator e cantor. Nascido em São Bernardo do Campo, ele já publicou mais de 50 livros e venceu em 2008 o Prêmio Jabuti de Literatura, com o seu livro No Coração da Amazônia. No Entre Aspas de hoje, vamos acompanhar a trajetória de Manuel até a publicação do seu primeiro livro. Além disso, também vamos refletir um pouco com o autor sobre como que as memórias dele se misturam com o desejo de escrever livros que ele mesmo gostaria de ler. Eu venho de uma família muito simples. Meus pais eram nordestinos, né? E eu abracei muito a minha biografia. Eu gosto muito dela, né? Porque ela tem origens muito humildes, muito simples, mas que tem uma profundidade cultural que eu acho muito grande. Então, na minha casa, não havia nenhum tipo de livro, não havia nada impresso. Isso não existia, porque meus pais eram semi-analfabetos. Minha mãe era analfabeta, meu pai era semi-analfabeto. E aí, um dia, minha mãe me deu um gibi. Em 1974, por aí, eu nasci em 68, 74, 75, eu ganhei um gibi que foi muito importante, o gibi do Satanésio. O Satanésio é um personagem brasileiro, escrito pelo Rui Perotti. O Satanésio hoje em dia seria impublicável, porque ele é um diabinho que tem um anjo da guarda. E o que aconteceu? Ele saiu do inferno, ele veio para cá, para a Terra, para tentar povoar o inferno, porque não tinha ninguém. Então ele veio para cá, mas as pessoas eram muito piores do que ele. Então o anjo da guarda protegia ele das pessoas. E eu amei esse gibi, eu tenho esse gibi até hoje, né? Foi muito importante. Então foi a primeira vez que eu vi algo impresso na minha vida. E uma coisa que sempre foi muito importante, e é até hoje, minha mãe hoje alfabetizada, ela lê os meus livros, era a vontade da minha mãe de querer ler. Ela tinha muito desejo, ela tinha uma vontade de educação, que aquilo sempre me impressionou, né? Eu não gostava de ler livro, eu queria ler gibi, porque era o que eu gostava de ler, né? E aí do gibi eu pulei para as aventuras de Tintim, que era o que mais parecia com gibi, né? E as bibliotecárias, que talvez hoje a gente chamasse de agentes de leitura, ou bibliotecárias mesmo, eu não lembro se elas eram todas formadas em biblioteconomia. Leia Os Segredos de Taquarapoca, você vai gostar. Leia Os Segredos de Taquarapoca, você vai gostar. Eu li Os Segredos de Taquarapoca, amei. E aí eu li a obra inteira desse autor, que é o Francisco Marins, que foi um autor muito importante na minha formação. Aí eu caí em Alice no País das Maravilhas, que é um outro livro importantíssimo por variadas razões, né? E foi isso. A leitura, ela é muito interessante. E as crianças, até hoje, eu sinto e eu vivo isso, elas são muito interessadas numa história, numa aventura, de querer abrir um livro, de ler. Então as crianças, eu era uma criança e como eu fui muito, não tinha dinheiro nenhum, mas era tudo de graça lá, então eu fui muito incentivado, né? E na escola, o que aconteceu? Toda sexta-feira tinha aula de redação, que hoje, infelizmente, chamam de produção de texto. Eu acho um horror você falar que você vai produzir uma cultura. Não, vamos brincar, vamos redigir um texto, vamos para a redação mesmo, né? E aí, como eu tinha muita imaginação, porque eu lia muito, eu fazia historinhas muito bonitinhas. Eu guardei um dos cadernos, mas esse caderno, quando você lê, são redações de uma criança de 7, 8 anos. Eu leio com vergonha, mas eu me respeito, porque eu falo, era isso que era possível. Mas era bonitinho para uma criança. E aí a professora pedia para eu ler a minha redação para as crianças, né? E eles gostavam e me aplaudiam. E aí nasceu o meu gosto pela escrita. Todos nós gostamos de contar histórias, mas na escrita, com 8 anos, com 7 anos, eu já inventava as minhas histórias, né? Então nós não vivemos sem histórias, né? Desde as cantigas de ninar que a gente ouve, tem história. As cantigas de rua, as historinhas de rua que a gente brinca, sempre tem uma história, tem regras, né? Então tem gente que às vezes vai escrever a sua história e vai deixar numa gaveta porque aquilo bastou. O gosto por contar histórias, eu acho que todos nós temos. E aí eu fui trabalhar em muitos lugares, né? Eu trabalhei em rádio, trabalhei em teatro, eu sou ator também, então eu escrevi peças de teatro, montei peça de teatro. Eu também sou cantor, então eu faço minhas músicas. Triste canção, que a minha alma já não chora. E aí eu trabalhei em televisão também. Eu achei que eu nunca fosse publicar um livro na minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém. Eu achava que tinha que ser parente de alguém de editora. E eu nem tentava, porque eu achava impossível, né? Aí, o que aconteceu? Eu conheci uma escritora chamada Eliana Martins, que é uma escritora que tem uma carreira muito longa, que foi muito generosa comigo. Ela falou, quer escrever um livro comigo?
Porque a gente foi se conhecer numa história longa. Quer escrever um livro comigo? Eu falei, quero, mas eu não sei escrever livro. Eu te ajudo, né? E aí a gente lançou o primeiro livro, Um E-mail em Vermelho, da editora Saraiva, que está até hoje no mercado, né? Foi em 2003. Eu me tornei um escritor profissional porque eu tive um livro publicado com meu nome na capa. Mas sempre fui, né? Acho que eu sempre fui uma pessoa que gostava de contar histórias. Segundo por segundo, e não deixe